A besta que era e agora não é, é o oitavo rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Quem pode dizer amém? Amém. Diga sempre amém após a leitura de um texto da palavra do Senhor. Graças a Deus por esta porção lida para o culto de hoje. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua infinita misericórdia para que esteja conosco mais uma vez, abrindo nosso coração, nossa mente e nos dando fidelidade para que perseveremos na fé, servindo ao Senhor e crendo em tudo que está escrito na sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, em nome de Jesus, teu Filho santo e unigênito, queremos te louvar primeiramente por este dia e também, Senhor, pela leitura que acabamos de fazer juntamente com a tua igreja. Abençoa nossos corações, a nossa mente, Senhor, as nossas almas. Abençoa teus filhos e tuas filhas, ó Deus santo e amado, todos que estão aqui, ó Deus, que eles prestem bastante atenção para a riqueza, Senhor, da tua palavra. Nos ajude. O teu Santo Espírito é quem é o supremo professor por excelência. Nos ajude, Senhor, a estarmos cada vez mais próximos da realidade escriturística da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos o máximo esse texto e que possamos nos edificar, crendo, Senhor, que as promessas do Senhor estão sobre nós e brevemente a tua igreja será arrebatada para os céus a estar com Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Que bom estar na casa do Senhor nesta quinta-feira. Mais um dia, mais uma noite para nós passarmos aqui alguns minutos com os nossos irmãos a fim de aprendermos o que Deus tem para nós nessa noite. No último culto de instrução, ministrei neste capítulo, foi a segunda parte do capítulo 17, cujo tema foi o julgamento da grande meretriz, com base nos versículos 6 ao versículo 10, foi o estudo anterior, né? E naquela ministração, irmãos, explicamos o simbolismo das expressões no texto, mostramos característica do governo da besta, ou seja, do anticristo, e apontamos a interpretação mais coerente para o texto. E se por acaso você faltou a essa ministração, ou se veio e esqueceu-se de alguma coisa, é normal a gente se esquecer, porém você tem hoje e quando quiser acessar o nosso canal, se assim você desejar, e ficar mais inteirado do assunto. Então acompanhe nosso canal. Prosseguindo na série de estudos, irmãos queridos, no livro do Apocalipse, o tema que trago hoje é julgamento da grande meretriz, terceira parte, fundamentada nos capítulo 17, versículos do 11 ao 14, foi os versículos que acabamos de mencionar, de ler aqui para os irmãos. Irmãos, são esses os nossos objetivos de hoje, apenas 3, como sempre trago. O primeiro é conceituar o termo difamar. Você diz, pastor, mas eu não encontrei esse termo difamar nos versículos que o senhor leu. Porém, algo me despertou aqui durante o preparo deste culto de instrução e vamos aproveitar este gancho aqui e explicar sobre essa questão de difamar. Vamos conceituar, certo? E trazer alguns sinônimos. O segundo, irmãos, é expor a vitória de Cristo sobre o anticristo e seus aliados. Vamos expor isso aqui, não tão profundamente, porque sobre a vinda de Cristo e sobre a batalha do Armagedon nós ainda falaremos no capítulo 19, certo? E o terceiro e último objetivo é elencar as características dos que lutarão ao lado de Cristo.
E para que alcancemos êxito, né, para atingirmos esse objetivo, vamos seguir este sumário que consta de uma introdução, inclusive, por sinal, posso dizer, já iniciamos, e no desenvolvimento do tema apresento esses tópicos aos irmãos. Apenas 2 tópicos, irmãos, são poucos versículos, apenas 2 tópicos. O tópico 1, o 8º, Apocalipse 17, versículo 11, e o segundo tópico, os 10 chifres, com base em Apocalipse 17, versículos 12 ao versículo 14, e finalmente uma conclusão. Eu quero iniciar, como sempre faço, trazendo algumas questões que serão respondidas durante o ensino de hoje. A primeira é: quem é o 8º rei? Qual será o destino final do anticristo e seus aliados? Outra: por que, irmãos, 10 reis darão autoridade ao anticristo? Por quê? Como entender a expressão 1 hora? Está aqui no texto. Deve ser entendida de forma literal? Todos que foram chamados serão salvos? Será que todas as pessoas chamadas serão salvas? Qual a importância da vocação na vida do crente fiel? A importância da vocação. Todo crente, ele tem uma aptidão, uma vocação que Deus colocou na vida dele. O que está faltando em muitos irmãos é desenvolver a aptidão ou o talento que Deus deu. Mas todo crente, o menor aqui recebeu um talento. Quem recebeu menos foi receber um talento. Então, lembrando da parábola, a parábola dos talentos: um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5 talentos. Não foi? Pois é. Então, no mínimo aqui, cada irmão aqui presente, desde os porteiros, o porteiro, nosso irmão, até os irmãos que sentam-se aqui à minha retaguarda, cada um, no mínimo, tem um talento. O que está faltando é desenvolver o talento, certo? Então, qual a importância da vocação na vida do crente fiel? Então, acompanhe ao longo dessa ministração as respostas daremos a esses e outros questionamentos. Vamos ao primeiro tópico desse estudo? O 8º é o tópico primeiro, o 8º, né? Vai falar aqui a respeito de um rei. Apocalipse 17, versículo 11. Se não for pedir muito, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe em nome do Senhor Jesus esse texto. O versículo 11 assim expressa, irmãos: a besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, certo? Se você tem outra Bíblia, não se aflija, o sentido é o mesmo. Quero iniciar com a parte A do versículo 11. Olha aí na sua Bíblia. O versículo, ele inicia dizendo o seguinte: a besta que era e agora não é, que era e agora não é o 8º rei. Então o texto aqui, irmãos, em suma, está apontando para uma figura, um personagem, e esta pessoa que o texto vai tratar é o anticristo. Então o anticristo é esse 8º rei, ou reino. Vimos também que tanto esta palavra ela pode significar rei, o personagem, como também reinos. Falamos isso na lição anterior, ou na ministração anterior. E o versículo prossegue na parte B, que diz: é um dos 7. O que o texto está dizendo aqui? Significa que o anticristo será um dos 7 já mencionados. Nós já falamos aqui e mostramos quando a Bíblia fala desses 7 chifres, ou dos 7, aponta para os 7 montes. Os 7 aqui no texto anterior que nós lemos na semana passada, tanto pode simbolizar ou dar o significado de 7 montes, como também de 7 impérios ou 7 reinos. Há essa dupla, digamos assim, interpretação. Eu não posso alegar
realmente dizer, não, é isso aqui. Eu já expliquei aos irmãos que quando nós estudamos as profecias, especialmente o Apocalipse, quando o texto não está muito claro, nós podemos pensar, conjecturar, não é? Interpretar de uma forma, mas nunca dizer isso é isso. O que a gente vê é a opinião dos estudiosos, não é? Homens que se aprofundam estudando escatologia, certo? E aí lemos bastante e aí trazemos algo mais claro para os nossos irmãos. Então o anticristo é o oitavo rei, ou reino, conforme o texto aqui nos apresenta. É um dos 7. Significa que o anticristo, reitero, será um dos 7 já mencionados. O anticristo, amados irmãos, provavelmente ele sairá do 7º reino mundial. Então o anticristo, ele vai surgir de um dos, no caso do 7º reino mundial. Eu vou falar aqui para os irmãos quais são os 7 reinos, já falamos na semana passada, trago novamente a memória dos nossos irmãos. Então na ministração anterior, nós falamos sobre os 6 impérios mundiais que já ocorreram. Por exemplo, vê se você se lembra, falamos do império egípcio, o império assírio, império babilônico, medo-persa, o império grego. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Império grego e império romano, 6. Porém há outro império que vai surgir, que na época de João ainda não tinha se manifestado. Nós sabemos que durante a igreja primitiva houve muitas perseguições. Pessoas achavam até que o imperador Nero era o anticristo, porque ele foi um dos mais, digamos assim, feroz, né? Dos mais cruéis, que perseguiu e mandou matar muitos cristãos. E as pessoas achavam que Nero era o anticristo. Apesar do espírito do anticristo já estar no mundo, ainda não era Nero este anticristo. Porém, o que é que os eruditos na Bíblia, no Apocalipse, defendem? Que o anticristo, ele vai surgir do último império. Qual é o império que está faltando surgir para completar o 7º império? O império, podemos dizer, ou o reino do anticristo. Então primeiro vem o reino, e nesse reino vai ser levantado um homem, e este homem é o anticristo. Certo, irmão? Até agora os irmãos estão entendendo? Amém. Peço as orações em nome do Senhor. Então o 7º império está para surgir, ainda não surgiu. Passaram-se 6 impérios, falta o 7º império. E deste império, o último, vai surgir este homem, este que nós não sabemos ainda, não podemos dizer, podemos até conjecturar, como alguns estão achando que pode ser provavelmente o presidente da França, Emmanuel Macron, não é? Por falar nisso, o nome dele é Emmanuel, que significa Deus conosco, e segundo o que consta aí nas mídias sociais, é que ele foi eleito com a diferença para o perdedor lá na candidata a presidente. A maioria dele foi 66,06%, 66,06, 06. Então este número 66,06 lembra você alguma coisa? Lembra alguma coisa? O número da besta, 66,666, perdão, certo? Mas são ainda, não podemos realmente, podemos até conjecturar, mas ele é uma pessoa que está se articulando, procurando o apoio ali da Itália, né? Uma nação ainda que está ainda assim em cima do muro, para ver se ele vem para o lado dele, mas ele está se articulando. É a pessoa ali na União Europeia, é o presidente que mais se destaca, e muito amigo inclusive do atual Papa da Igreja Católica. Então não vou dizer que é ele, mas é algo a pensar, tá certo? Então, segundo a opinião dos especialistas no assunto, esse 7º reino mundial gentílico será o Império Romano restaurado. Não que realmente, é o Império Romano, não. Ele vai ter apenas, já que o Império Romano foi o império que perseguiu muitos cristãos, nós sabemos, não é, que no império ou no reino do anticristo, a perseguição aos cristãos, aqueles que ficarão aqui, que não participaram do arrebatamento, serão
uma ferrenha, uma forte perseguição, uma cruel perseguição, e semelhantemente, assim como o Império Romano perseguiu os cristãos do primeiro século, do segundo século, parando só no terceiro século, este império, este reino, este anticristo vai perseguir os cristãos da mesma forma e com mais crueldade ainda do que os imperadores na época da igreja cristã. Certo, irmão? O autor do livro Comentário Exegético de Apocalipse, eu tenho esse livro, o nome dele é Grant R. Osborne. Ele comenta o seguinte, ó: ele não será mais um imperador romano, mas terá o mesmo papel que eles. Imperadores como Calígula, Nero e outros imperadores perseguiram muitos cristãos. E ele diz, mais uma vez, ele não será mais o imperador romano. Claro, não existe império romano, mas terá o mesmo papel que eles. Os irmãos estão entendendo? Isto é, será tirânico, será uma pessoa cruel, será uma pessoa sem piedade, ou seja, será ímpio, será uma pessoa ímpia, cruel, tirânico, assim como eram os imperadores romanos. Segundo a opinião dos especialistas, irmãos, o anticristo será pior do que Nero. Isto em seu caráter e no destino do seu governo. Assim como o oitavo rei, o anticristo assumirá o sétimo reino mundial, gentílico, e estabelecerá a sua própria marca de governo mundial. Isto é, uma nova ordem mundial. Vocês já ouviram falar em uma nova ordem mundial? Isso está em voga aí, irmão, na internet, uma nova ordem mundial. Esses blocos econômicos que o mundo cria, tudo isso aí tem uma finalidade, parece algo assim bom. Porém, na época, na vigência do governo do anticristo, além de ter esse controle da humanidade, em termos assim de unificar a moeda, os pactos econômicos, haverá uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja do Senhor, são aqueles crentes que não vão participar do arrebatamento. Alguns ficarão. Jesus mostrou, e ele foi muito contundente com isso: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, 2 mulheres no moinho, uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão na cama, não é? Um será tomado, outro será deixado. Jesus está falando o quê? Do arrebatamento. Então precisamos estar preparados em vida de santidade, buscando ser mais crente, estar comprometido com a vida do Senhor, porque Jesus vai voltar e precisamos estar preparados. Olha o coronavírus aí na China. As pessoas estão alarmadas na China. E por que a China? Penso eu, e é verdade, a China é um dos países que mais persegue os cristãos. Muitos irmãos nossos estão nessa hora presos em trabalhos forçados na China, porque são crentes, porque têm testemunhado do Senhor Jesus. Onde o comunismo chega, irmãos, as pessoas perdem a liberdade. Olhe para a Coreia do Norte, ditadura. Olhe para a China, ditadura. As pessoas não têm nem internet lá. As pessoas que estão lá, os brasileiros, não podem nem se comunicar com as familiares aqui para dizer: eu estou bem, eu estou doente. Corta a internet, não há liberdade. Mas eu louvo a Deus, porque no reino de Deus há liberdade, amém? Glória a Deus. Olhe para Cuba, todos os países comunistas, irmão, tira a liberdade do povo. E no reino do anticristo, idem, vai ser da mesma forma. Quem se levantar contra o reino tirânico do anticristo, vai se levantar para ser morto, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser torturado. Por isso, meus amados irmãos, eu
proclamo, conclamo, peço a todos os irmãos, não brinque com o pecado, não brinque de ser crente, leve a sua vida cristã, uma vida cristã séria, comprometida com o Senhor Jesus, comprometida com o Espírito Santo, comprometido com Deus, comprometido com a palavra, comprometido com a obra do Senhor, porque a trombeta vai tocar, irmãos. E não haverá repescagem no arrebatamento, não haverá a segunda leva, ou você vai ou você fica. Gostaríamos que todos os nossos irmãos aqui participem, venham participar do arrebatamento, porque Jesus está às portas. O mundo agora está em alvoroço. Olha o quarto cavaleiro do Apocalipse se aproximando aí. Enfermidades, muita gente vai morrer por causa de mais um vírus, né? E fora os que virão ainda. Quem está com medo desse vírus? Eu não estou, porque eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Jesus vai voltar a qualquer hora. Glória a Deus. E assim, irmão, como o oitavo rei, o anticristo assumirá o sétimo reino mundial, o gentílico estabelecerá a sua própria marca de governo mundial, uma nova ordem mundial. As pessoas só poderão comprar qualquer coisa no comércio se tiver a sua marca registrada na mão direita ou na testa. Está escrito, já falamos sobre isso. Na mão direita. Vai fazer um cartão de crédito, cadê a marca da besta? Vai fazer um empréstimo, tem que ter a marca da besta. Então será um regime, será um governo de opressão, de servidão ao anticristo, que não tem nada a ver com o Senhor nosso Deus. O anticristo ainda está para vir, irmãos. Atente, inclusive para o dia 14 de maio, viu? Já falei isso aqui reiteradas vezes, novamente eu estou falando. O dia 14 de maio de 2020 será uma data importante, histórica para o mundo, porque no dia 14 de maio o Papa da Igreja Católica fará uma reunião com todos os líderes do mundo, e nesta reunião, que parece ser algo assim bonito, né? Pacto global para a juventude, parece um tema muito bonito, mas a finalidade não é só essa. A finalidade é ele nomear um líder para resolver as principais questões do mundo. Se isso realmente for levado à frente, for levado a cabo, e ele chegar a falar, por exemplo, Emmanuel Macron o líder, tudo caminha para isso. Eu acredito que há 90% de chance de ser ele, porque é ele sempre que está na frente das conversas com os demais presidentes, procurando conciliar as questões da União Europeia. É ele que toma a frente, a dianteira, e é amigo do Papa. E se ele realmente disser que é Emmanuel Macron, é esse homem, para mim, caracterizou o anticristo, e ele vai ser o falso profeta. E o falso profeta é quem vai dar credibilidade, é aquele que vai na frente, dizendo, ele é a pessoa indicada por mim, é ele mesmo o homem que vai resolver os problemas do mundo. Aí caracterizou. Mas eu creio que antes desse dia chegar, a trombeta do Senhor vai tocar, porque a igreja do Senhor não vai passar pelo período da tribulação ou da grande tribulação. Nós seremos arrebatados. Eu vou ler aqui um texto de Apocalipse, já li aqui, vou ler novamente, e demonstra que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. Esse momento não é para testar a igreja do Senhor, ela já vem desde a sua fundação, no Pentecostes para cá, ela vem sendo perseguida. Então, irmãos, atente para o dia 14 de maio de 2020. Mas o texto é categórico em declarar, irmãos, o fim do anticristo. A Bíblia revela quem é esse personagem, pelo menos cita, mostra a besta, apesar de não dizer o nome dele. Mas o texto vai mostrar que este personagem, ele vai se levantar, mas ele será derrotado. Na parte C do versículo 11, o texto diz: e caminha para a perdição. Por mais que ele tenha apoio das demais nações, nós veremos aqui, dos 10 reis, e faça uma coalizão de exército para a batalha do Armagedon, ele não será vitorioso. O vitorioso será Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a sua igreja também.
e caminha para a perdição. Posteriormente, quando nós chegarmos mais à frente, nós veremos o destino final do anticristo, o destino final do falso profeta, do diabo e seus anjos, que serão lançados no lago de fogo. Eu gosto da Bíblia por isso, porque o Senhor nosso Deus, Ele mostra tudo isso aqui e já mostra quem é vitorioso. Deus jamais perde batalha, o Senhor Jesus jamais perderá batalha. Deus, por antecipação, já mostrou que a vitória será de Cristo, que a vitória será do Senhor, que a vitória será da igreja do Senhor Jesus. Ninguém nesse mundo pode ter assim a prepotência de dizer assim: olha, eu vou entrar nessa competição e eu vou ser vitorioso. Ninguém. Nenhuma seleção hoje, por melhor que tenha os seus melhores atletas do mundo, ela não pode chegar e dizer: eu vou vencer essa Copa do Mundo. Ninguém tem essa ousadia, né, de dizer isso. Porém, Jesus vai para a batalha e ele já diz: a vitória será minha, a vitória será da minha igreja, que eu conquistei na cruz do Calvário, quando eu derramei meu sangue naquela cruz. Aleluia! A vitória será da igreja, a vitória será do Senhor, a vitória será do soberano do universo, Jesus Cristo de Nazaré. Glória, aleluia. Esclarecido esse ponto, irmãos, vamos para o segundo tópico. Os 10 chifres. Quero ler mais uma vez, para que os irmãos voltem ao texto e lembrem-se do que nós lemos. Versículo 12 ao 14. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Que coisa linda, né? Saber que o Senhor Jesus vai ser vitorioso e por antecipação já mostra a vitória. Nós vamos explicar, irmãos, isso aqui por partes, cada um dos 4 versículos aqui mencionados. A parte B do versículo 12 inicia dizendo assim, aliás, dos 3 versículos, né, seguintes que faltam. A parte B do versículo 12 inicia dizendo o seguinte: acompanhe. Os 10 chifres da besta que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino. Olha, quando João escreveu o Apocalipse, esses reis ainda não existiam. Esses reis. Então por quê? Porque a Bíblia apontava para o futuro. Está no fim dos tempos, esses 10 reis. Certo? Prosseguindo, o texto está nos dizendo que 10 reis ou 10 chefes de nações governarão como o anticristo. Então na vigência, na época do rei do anticristo, haverá 10 reis ou 10 chefes de nações, 10 presidentes, né? Podemos assim dizer, que vão governar com o anticristo, vão se apoiar mutuamente, seus exércitos, seu país, sua nação. Esse será o governo mundial do fim dos tempos. Então esses 10 reis que nós acabamos de citá-los aqui, apesar de na época de João já terem passado alguns imperadores e reinos, esse texto aponta para o futuro. Então na época do império do rei do anticristo, 10 nações ou 10 presidentes, 10 chefes de estados vão apoiar, porque ninguém trabalha sem apoio, e ele precisa de apoio, ele precisa ser levado em consideração. E sobre isso, eu lendo o livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse, de Damon D.R. Duke, ele escreveu o seguinte, irmãos, escute que isso aqui é muito importante. O anticristo governará o mundo, que será dividido em 10 grupos.
À frente de cada grupo estará um líder independente que responderá a ele, segundo a opinião deste escritor aqui, que estuda profecias, certo? Escreveu um livro chamado Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Vou repetir, ele diz o seguinte: o anticristo governará o mundo. Até aí, entendi. Que será dividido em 10 grupos. À frente de cada grupo estará um líder independente que responderá a ele. Ou seja, será um aliado do anticristo para lhe dar apoio. Mas prosseguindo, irmão, no versículo 12, o versículo conclui dizendo o seguinte: mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta, por uma hora. A expressão uma hora não significa literalmente que será uma hora. Quando a Bíblia mostra isso aqui, está mostrando que esses reis terão um curto período de tempo, certo? Um tempo muito curto. Então o texto demonstra, irmão, que o anticristo e esses 10 reis serão aliados. Eles reinarão com o anticristo durante o período da grande tribulação. Lembrando aos irmãos que sempre que a gente fala grande tribulação, isto aponta para os 3 anos e meio para frente, porque nós sabemos que existe um período chamado tribulação, serão 7 anos, certo? Do início para o meio é chamado tribulação, do meio para frente, grande tribulação, certo? Quando a opressão maior será bem maior, o anticristo vai revelar-se como o iníquo, vai ficar contra Israel e contra tudo que se chama algo sobre Deus, certo? Então, prosseguindo, serão 10 países unidos sob o comando do anticristo. 10. Sobre essa questão de nações se unirem, os irmãos não se afligam com isso não, né? Olha os blocos econômicos aí, né? Mercosul, NAFTA, ALCA, que mais? União Europeia e muitos blocos econômicos existem. Então não acha que nada difícil disso aqui não acontecer. Então será uma coligação de 10 nações ao serviço ou ao comando do anticristo. Será o tempo, irmão, mais difícil da humanidade. Será a época mais difícil para a humanidade viver, será neste período da opressão do anticristo. Mas eu me tranquilizo porque eu sei que o arrebatamento da igreja vai ocorrer a qualquer momento. Pode ser até mesmo antes de terminar esse culto, amém? Glória a Deus. De repente Jesus vem buscar a sua igreja e eu quero subir para estar com o Senhor. E o texto que eu quero trazer para os irmãos, que mostra que a igreja não passará pela grande tribulação, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos ler? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos ler esse texto? Confira e marque aí na sua Bíblia. O versículo 10 do capítulo 3 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Este é mais um versículo também que demonstra que a igreja não passará pela grande tribulação. O Senhor vai preservar os seus servos dessa terrível destruição. Deus não faz assim? Deus não fez assim com Noé? Deus não fez assim? Veio o dilúvio, o Senhor preservou Noé. O Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre, o Senhor preservou Ló e a sua família. Não foi assim? Infelizmente a mulher dele não era muito crente, olhou para trás, não é? Duvidou e foi transformada numa estátua de sal. Então Deus é um Deus soberano e Ele vai nos livrar da hora da provação. Indo agora, meus irmãos, para o verso 13, nós lemos: eles têm um único propósito, esses 10 reis, e darão seu poder e sua autoridade à besta. O propósito deles é se juntarem para dar autoridade a quem, irmãos? Ao anticristo, a besta. Esses 10 reis serão uma espécie de reis fantoches, irmãos. Reis fantoches, por quê? Porque eles servirão, estarão ali só para dar apoio ao anticristo. Na verdade, o grande líder será o anticristo. Amém? Esses 10 reis
darão todo apoio e lealdade ao anticristo. Esses 10 reis concordarão em tudo com o que o anticristo decidir fazer. Se ele disser, eu vou perseguir agora os crentes que ficaram aqui, que não foram para o arrebatamento, está apoiado, pode perseguir. Eu vou começar a matar aqui quem não me confessar como o Senhor. Pode fazer isso, mate, torture, destrua. Eu vou mandar queimar todas as Bíblias que tiver nesse mundo. Eles vão concordar, estou dizendo assim, não é? Então tudo que ele pensar em fazer, esses 10 reis irão apoiá-lo. Irão apoiá-lo, certo, irmão? Infelizmente, né, irmão, gente ruim sempre tem seus adeptos, né? O anticristo vai ter muitos adeptos. Gente ruim tem adeptos, né? Murmurador tem seus adeptos. Sabia que murmurador tem adeptos? Difamador é professor de difamador. Quem difama seu irmão, quem difama a sua igreja, quem difama seu pastor, quem difama os obreiros, está sendo professor para outro difamador aprender com ele e também ser discípulo dele. Mas o que é difamar? Estão lembrados? Fiz essa pergunta. Sabe o que é difamar? É fazer perder a fama ou reputação. Todas as vezes que murmuramos contra alguém, que difamamos alguém, nós estaremos contribuindo para que essa pessoa perca a sua fama ou reputação. E eu trouxe aqui, curiosamente, porque algumas vezes, irmão, mas o que é realmente difamar? O senhor já definiu, já conceituou, é fazer perder a fama. Mas há alguns sinônimos aqui interessantes, irmãos. Eu gostaria de, permita-me ler aqui para os irmãos alguns sinônimos de difamar, porque de repente você está praticando isso e não entendeu que isso é difamar. Olha o que é difamar. Difamar é desabonar, depreciar, caluniar, denegrir, desacreditar, deslustrar, desonrar, desprestigiar, ignominiar, infamar, maldizer, desafamar, desmerecer, desvalorizar, detrair, detratar, injuriar, menosprezar. Tudo isso aqui é difamar. Então tenhamos muito cuidado, meu irmão. Não difame o seu irmão. Ore por ele, é muito melhor. Não é muito melhor orar do que difamar? Rapaz, aquele irmão é uma benção. Que nada, rapaz, aquilo é assim. Não é melhor você orar, não? Não é melhor orarmos, não? Não é, irmão? É muito melhor. E outra coisa, não se assuste não. Crente difamador não vai para o céu, não. Quer ver o texto? Abra sua Bíblia no Salmo 15. Salmo 15, irmão. Apenas 3 versículos. O Salmo 15, versículos de 1 a 3, diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Resposta da Bíblia: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Olha, palavra, né, irmão? Você gostou de ouvir isso? Então diga amém. Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, irmãos, olha, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. A gente tem que ter cuidado com a nossa língua, né? Que com a mesma língua que a gente louva a Deus, a gente pode amaldiçoar uma pessoa e difamar a pessoa, murmurar contra uma pessoa. Que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo.
Li novamente porque é um texto tão importante para a nossa vida espiritual. Mas indo agora, irmão, para o verso 14, parte A, nós veremos que esses 10 reis e o anticristo unirão seus exércitos. Como eu já disse, farão assim uma ação conjunta, que a gente chama lá no exército. Quando vários exércitos se reúnem, várias tropas, a gente chama de ação conjunta, para guerrear contra Cristo. Então esses 10 reis irão apoiar o anticristo com seus exércitos para guerrearem. E o texto no versículo 14 diz: guerrearão contra o Cordeiro. Irmão, lutar contra Jesus é entrar na batalha para perder. Jesus, quando ressuscita, ele novamente retoma todo o seu poder. Quando Jesus, ele abdicou da sua glória, para agora, ele com todo o seu poder, porque Jesus é Deus, não é verdade? O Senhor Jesus é Deus, irmão? É Deus, Deus vivo, que se encarnou, mas era limitado. Por quê? Jesus saiu de Cafarnaum para chegar até atravessar o lago para ir para outro lugar, para Decápolis, para outros lugares, né? Ele tinha que ir de barco. Se ele sair da Galiléia para Jerusalém, para a Judéia, tinha que ir a pé, ou de montaria. Ele era limitado. Sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede. Mas quando ele ressuscita, ele é restaurado o seu poder. Aí ele diz: agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Os exércitos com suas armas convencionais, irmãos, arma convencional não chega nem perto de Jesus. Ele só com sopro, fulmina, cai tudo. Um anjo só de Deus, um anjo, eu já li na minha Bíblia, você deve ter lido também. Só um anjo do Senhor destruiu os 185 mil assírios, um anjo só. 185 mil, só um anjo, hein? E deve ter sido assim um bem, permita a força de expressão que a gente usa no exército. Pega um recruta aí para cumprir tal missão. Deus, ó, vai lá, anjo, vitória total, arrasa tudo, mata tudo, deixa nenhum vivo. 185 mil assírios, um anjo só, irmão Joel. Agora imagine os milhares e milhões de anjos que o Senhor tem a seu dispor. Então, meus irmãos, aquele que criou o universo, aquele que tem poder de chova pedra do céu, destrua a humanidade, Deus tem poder para isso. Deus tem ou não tem? Tem poder para abrir o mar, tem poder para fazer com que as rochas rolem, que as montanhas se transportem. Então, coitado do anticristo, vai formar seu exército só para perder. Mas é porque o propósito de Deus é destruir ele mesmo. É para que o Filho do homem, Jesus Cristo, venha ser rei na terra. Porque Jesus será brevemente o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele já é, mas ele ainda precisa sentar-se no trono de Davi. Serão 1000 anos de paz com Jesus reinando. Oh, dia maravilhoso, oh, tempo bom vai ser esse do milênio. A natureza voltará a ser o que era antes. O leão vai comer capim. Deus vai tirar ele esse desejo de comer carne. Não, você vai ser a Bíblia diz: o leão e o cordeiro pastarão juntas, porque vai ser o reino de paz do Senhor Jesus. O verdadeiro príncipe da paz chama-se Jesus Cristo, e no seu reino milenial vai imperar a sua vontade. Por enquanto Satanás está reinando no mundo, colocando o pecado, mas no reino de Cristo, no milênio, vai ser uma bênção. Então guerrearão contra o cordeiro. O que é que o texto mostra aqui? Que esses 10 reis, ou esses 10 poderosos do mundo, esses 10 presidentes, eles irão se aliar ao anticristo. Então guerrearão contra o cordeiro. Isso demonstra o que? Lealdade entre os 10 reis e o anticristo. Este conflito será chamado, os irmãos se lembram, Batalha do Armagedon. Quando nós chegar lá no capítulo 19, vamos trazer mais informações, vamos falar mais sobre isso, tá certo? Agora, irmão,
Quando começar essa batalha, quando a Bíblia diz que eles guerrearão contra o Cordeiro, a Bíblia mostra que o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, nesta batalha, quem vai prevalecer é o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 17, verso 14 diz, parte B: mas o Cordeiro, diga, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então Jesus vai vencer por isso, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Por isso que Ele vai vencer. Como eu já disse, as armas convencionais não serão párias para guerrear contra Cristo, para enfrentar o poder de Jesus. E um dado interessante, irmãos, é que nesta batalha nós combateremos ao lado de Jesus. Isso é mais uma evidência que a igreja já vai estar com o Senhor na glória, porque nós voltaremos com Ele. Então, claro que Jesus nem precisaria da gente para lutar ao lado dele, mas Ele, podemos assim dizer assim, Ele quer nos dar o gostinho da vitória. Amém? O gosto completo da sua vitória. Quer conferir? Olha o versículo 14, parte C. O que é que nós lemos nesse texto? Olha, e vencerão com ele os seus chamados. Quem foi chamado aqui por Jesus? Tem gente que parece que está na dúvida. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, 3 características aqui: os chamados, os escolhidos e os fiéis. Então, é mais uma prova que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós estaremos ao lado do Senhor Jesus, com Ele. Amém, irmãos? Você vai voltar com o corpo imortal, porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz também, que é a mesma Bíblia, diz que o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então a gente pode ir para a guerra e não vai morrer mais, ninguém vai morrer, porque o nosso corpo será um corpo imortal, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos, lendo esse texto aqui, eu quero compartilhar com os irmãos 3 características aqui, ou 3 particularidades dos que lutarão e vencerão ao lado de Cristo na batalha do Armagedon. O texto vai nos mostrar aqui os seus chamados, escolhidos e fiéis. A primeira característica dos que lutarão ao lado de Cristo, ou seja, serão os seus chamados. Os seus chamados. Eu quero, nesse caso aqui, ler um texto que Paulo escreveu a seu discípulo na fé, Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 da sua segunda carta, que diz assim, ó: que nos salvou e nos chamou. Então Jesus nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não em virtude das nossas obras, não são nossos méritos, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O que é que ele está dizendo? Que Jesus nos salvou, nos chamou e nos vocacionou. Cada crente, como eu estava dizendo aqui anteriormente, cada crente recebeu uma vocação. Se você tem a vocação de cantar, cante. Se você tem a vocação de tocar, irmão Joel, toque. Se a irmã tem a vocação para reger, continue regendo. Se você tem vocação para louvar o Senhor como componente, continue fazendo isso. Se você tem vocação para ensinar, ensine. Se você tem vocação para cantar, cante. Se você tem vocação para pregar, pregue. O importante é que cada um tenha uma vocação. Pastor, eu não descobri ainda qual é a minha vocação. Ore, Jesus vai lhe mostrar. O que é que você quer que Jesus faça na sua vida? Senhor, eu estou ainda no zero, eu quero fazer mais algo para Jesus. Ora ao Senhor, varão. Pastor, eu gostaria de ganhar almas para Jesus. Eu gostaria de ser um pregador para ganhar almas para Jesus. É seu desejo? É seu desejo? Qual é o seu propósito? É você ganhar almas para que o nome de Jesus seja cada vez mais engrandecido e ele salve pessoas realmente, pessoas que estão na sarjeta, no pecado, nas drogas, nos vícios? Ou é para você se projetar? Eu quero ser um pregador para todo mundo ver na televisão pregando assim. Aí Jesus disse: não é esse. O meu nome não será glorificado. Mas se o seu propósito, irmão, é você pedir o Senhor, me mostra qual é a vocação,
Qual é o trabalho que tu tens para mim, para a glória do teu nome? Pode orar agora. E Jesus vai te encher do seu Espírito Santo, de sabedoria, de graça, para que você faça a obra do Senhor de forma gloriosa, de forma a magnificar o nome do Senhor. Ah, a minha vocação é ser porteiro. Amém, irmão? Seja um porteiro exemplar. Chegue no horário, receba bem as pessoas. Isso também é vocação, faz parte. Porque nem todo mundo tem condição de ser porteiro, não. Tem pessoas que, se botar na portaria, misericórdia, né? Vai espantar as pessoas. Mas tem gente aqui vocacionada, né? Tem que ter paciência para receber, e realmente receber a pessoa de coração. Às vezes, irmão, só em um visitante chegar na igreja e se for bem recebido, ele quer voltar outro dia. Fui bem recebido na igreja, mas tem gente, misericórdia, nunca mais eu boto o pé naquela igreja. Viu aquele porteiro? Então, tá certo? É só um exemplo, viu, irmão? Então, amados, não queira assumir a vocação dos outros. Tem gente que diz assim: eu gosto muito de cantar, mas eu queria ser pregador. Mas se Deus te deu a vocação para você cantar ou para ensinar, não vá fazer outra coisa não. Não queira o dom do outro não. Paulo diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Amém, irmão? 1 Coríntios 7, versículo 20. E outra coisa aqui, não se alarme não, viu? Fica alarmado não, irmão. Peça muita graça a Deus para você ser uma pessoa chamada e escolhida. Porque o próprio Senhor Jesus disse: muitos são chamados, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas foram chamadas para ser crente, mas poucas pessoas foram escolhidas. São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Faça de tudo para você ser um dos escolhidos. Como eu sei que eu sou escolhido? Se você levar uma vida de santidade, de santificação, de comprometimento, de amor aos irmãos, perdoar. Errar, todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos. Mas é ser humilde para reconhecer os seus erros. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é verdade? Então vamos fazer de tudo para sermos mais crentes, mais fiéis, e assim estaremos contribuindo com a nossa vida espiritual. A segunda característica dos que lutarão ao lado de Cristo é os escolhidos. Eu quero ser um escolhido de Cristo. Você quer também ser um escolhido? E quem é escolhido por Jesus, ai daquele que se levantar contra um escolhido. A palavra de Deus nos diz, Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não acuse nenhum crente de algo que você realmente não tem certeza. Porque o que mais tem é gente que escuta uma conversa de uma pessoa e já sai detonando, difamando, sem a prova realmente, né? E hoje, irmão, a pessoa que calunia a outra, a justiça está aí para isso, né? Pessoa que caluniar. Se você calunia alguém sem prova, se você difama alguém, se você acusa alguém sem prova, a pessoa pode entrar na justiça e depois exigir uma reparação da sua parte, né? Então, isso é muito sério, irmão. Muito sério. Não se acostume com isso não, com murmuração, com difamação não. Porque quem sai ganhando com isso é o diabo. O diabo quer isso, ele quer ver os crentes unidos, desunidos. Ele quer ver os crentes falando mal dos outros. Ele quer ver os crentes murmurando, né? Todo aquele povo que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreram todo mundo no deserto. Tem gente que acha assim que Deus está preocupado em povoar o céu. Será que Deus está preocupado em encher o céu de gente? Não. Deus quer gente lá de qualidade, não é quantidade. Deus não está preocupado. Os homens aqui que precisam de quantidade. Ah, quantos vão votar em mim? Aí precisa de quantidade.
mas qualidade. Então Deus é muito melhor. Deus está muito mais satisfeito com a igreja que tem 10 crentes, mas todos os crentes são salvos, todos os crentes ssão realmente comprometidos com a obra, do que uma igreja com 200 pessoas, onde não há a presença do Senhor, onde não há perdão, onde não há união, não é? Então é muito importante essa questão da fidelidade ao Senhor. Outra característica é os escolhidos. Então muito cuidado com a difamação. A terceira característica, amados irmãos, dos que lutaram ao lado de Cristo, é fiéis. Ser fiel. Ser fiel. Então chamados, escolhidos e fiéis. Não basta ser chamado, não basta ser escolhido, tem que ser o que, irmãos? Fiéis. Mateus 25 é aquela parábola que o Senhor fala, a parábola dos talentos. Eu não vou ler toda a parábola, mas apenas os destaques aqui que o Senhor Jesus deu. Mateus capítulo 25, versículos 21 a 23. O texto diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Só recebeu um talento, só recebeu 2, outro recebeu 5. Aí ele diz: entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tem recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então haverá recompensa para quem for fiel, irmãos. Deus não vai cobrar de quem canta. Tem um irmão na igreja que ele é cantor, um exemplo, ele canta para a glória do Senhor. Deus não vai cobrar dele que ele pregue, porque o Senhor deu o dom para ele cantar, o dom para ele tocar, o dom para ele ensinar. Então ele vai cobrar, o Senhor vai recompensar de acordo com aquele talento que o Senhor deu. Há pessoas que têm mais capacidade, por exemplo, Paulo, Deus usou toda a capacidade intelectual que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, não só teológico, como também secular, e Paulo escreveu, foi quem mais escreveu no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Pedro já não tinha tanto conhecimento, escreveu pouco. João, idem, não é? Então Deus usa de acordo com a capacidade. Deus não dá 2 talentos para uma pessoa, se a pessoa só tem condições de dar conta de um talento. Ah, mas um recebeu 5, porque Deus viu que aquela pessoa tinha condições de dar conta de todos os talentos que o Senhor deu. Tem pessoas assim, tem pessoas que cantam, que pregam, que ensinam, que louvam, que tocam, né? Certo, irmão? Em Apocalipse 19 nós veremos mais detalhes sobre essa batalha do Armagedon. E para concluir, queridos irmãos, o que eu tenho aqui de deixar para os irmãos: mantenha-se fiel e trabalhe cada vez mais para o Senhor Jesus. Receberemos recompensas? Com certeza receberemos, das mãos do próprio Senhor Jesus. Até lá, sejamos mais santos. Leia a palavra, estude a palavra, ensine a palavra e pratique a palavra, o que não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus nos dará capacidade. E seja mais santo, porque o arrebatamento está às portas, falta pouca coisa, pouco tempo para Jesus voltar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Após essa oração, o irmão, nosso irmão Adilson Teixeira, vai louvar o Senhor com o hino. Ainda faltam 10 para as 9. Vamos orar em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma ministração nesta noite na tua casa. Pai santo e amado, que este dia chegue logo, o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós queremos, Senhor, estar contigo na tua glória, ó Deus, no teu santo tabernáculo, no teu santuário, Senhor. Nos ajude a sermos mais fiéis, que sejamos crentes mais amorosos, que nós não entremos pelo caminho da murmuração, Senhor. Nos ajuda a sermos crentes de acordo com a tua santa vontade. Ajude-nos, Senhor, a perdoar mais. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais fiéis em todos os sentidos. Abençoa nossos lares, abençoa nossas casas, Senhor. Abençoa nossos cônjuges, nossos filhos. Abençoa teus servos, Senhor, nesta igreja. Abençoa tuas servas, as crianças, os jovens, os adolescentes, os anciãos, Senhor.
Que todos nós estejamos preparados para o glorioso dia da tua vinda. Pai amados, nos dê sabedoria, nos dê mais entendimento para entender e guardar a tua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, a sermos crentes segundo o teu santo propósito. Nos prepare para o dia da vida, do arrebatamento da igreja, Senhor, onde estaremos a teu lado, onde iremos pelejar, Senhor, segundo a tua palavra, e tu serás o grande vencedor na batalha contra o inimigo, ó Deus de nossas almas, Satanás, Senhor, o falso profeta e o anticristo. Senhor, será um reino maravilhoso, um reino cheio de glória, um reino cheio de justiça. Será um milênio. Que estejamos contigo, Senhor, neste grande dia. Abençoe-nos. E se hoje for o dia da vinda do teu Filho amado, que possamos subir ao toque da trombeta e estaremos assim para sempre com o Senhor. Amém.